O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, o meu programa com este gênio, este maravilhoso Christian Dunker, professor, psicanalista, escritor, meu amigo, grande defensor dessa aluna que não é acadêmica, porém é brilho puro. E a gente vai para o nosso e-mail de hoje, dessa pessoa incrível que escreveu para o dotranstorno@gmail.com. Lembrando que este programa está no YouTube, canal da Tati Bernardi. E vamos à neurose de hoje, só fazendo aquele disclaimer que a gente sempre faz. Que este é um programa lúdico, esse é um programa que tenta fazer um role-playing especulativo sobre pequenas vinhetas que as pessoas nos encaminham com o objetivo de mostrar um pouco como funcionaria o raciocínio clínico, uma psicoterapia, desmistificar coisas que, assim, a gente não vai dizer numa psicoterapia, como a gente pensa, como que funciona mais ou menos o diagnóstico. Então é uma espécie, assim, de supervisão, de brincadeira a céu aberto. Vamos lá. O e-mail é A Janela. A primeira vez aconteceu na janela da casa da minha avó. Naquela época, talvez com 14 ou 15 anos, estava participando de uma igreja evangélica para curar o meu desejo. Eu, um homem, desejava outros homens. O pecado, a morte, o errado, a punição, tudo isso me perseguia. O período na igreja foi curto. Logo, me dei conta. Aquilo tudo não passava de uma mega encenação, ou de uma breve encenação. Um dia, durante um culto, me peguei olhando demasiado para o pastor. Olhando para ele, fui pensando nele despido, pelado, fui tirando cada uma de suas peças de roupa. Pensei no pau dele, formato, cores e rigidez. Nesse mesmo momento, me veio uma interrogação. O que estou fazendo aqui? Vivia esse momento quando tudo começou. Voltando para a janela da casa de minha avó, olhando as pessoas que transitavam na rua, era uma cidade do interior. Isso talvez me passasse alguma tranquilidade. Olho para os rapazes, sinto meu desejo pulsando e talvez revoltado, talvez cansado, louco para botar tudo para fora de uma vez. Me vem à cabeça a divisão tão clássica da nossa cultura, o bem e o mal, a pureza e o pecado, Deus e o diabo. Naquele momento, pensei, diabo, me possua. Acho que estava deveras cansado de tanto reprimir o meu desejo. Assim tiveram início as minhas aventuras na janela. Inicialmente com esses rapazes do interior, na janela da casa da minha avó. Conheci alguns rapazes, rolava a paquera, trocávamos algumas palavras, ele entrava na janela. O sexo, muitas vezes apressado, vinha logo em seguida. Para alguns, após o gozo, a despedida. Para outros, após o gozo, mais algumas palavras. Isso seguiu durante um tempo na minha adolescência. Não sei, mas acredito que minha avó nunca teve conhecimento das minhas aventuras na janela. Quando adulto, já morando na capital, estudante universitário, as aventuras na janela talvez tenham sido renovadas. Ganharam um novo plano. A pressa, a urgência para o encontro com o pau, para o gozo, me perseguia. Voltei a encontrar homens na janela. O contato se iniciava com troca de olhares, assovio, poucas palavras. O gozo era pleno, os encontros nem tanto. Muitas desventuras aconteceram nesse caminho. Encontrei muitos homens casados, talvez o número de homens casados seja bastante significativo nessas minhas primeiras aventuras. Homens casados com mulheres, em sua maioria. Vê-los de pau duro no encontro comigo me deixava louco. Era uma excitação muito louco de tesão. Após a penetração, após o gozo, novamente a despedida, na maioria das situações. Alguns pediram para ficar, alguns muitas vezes insistiam para ficar um pouco mais na noite, talvez para retornar em um outro dia, e o pedido, eu quero te comer todos os dias. Isso durou um bom tempo na minha vida, a sensação do perigo era praticamente inexistente. Parecia que o tesão me blindava do perigo. Nossa, essa frase é boa. Gastei muito tempo da minha vida nessas aventuras na janela. Tudo exigia tempo e paciência, e talvez possa mesmo dizer que muitas vezes a janela me salvou de uma profunda escuridão. Uma escuridão que está sempre por perto. Durante essas aventuras na janela, me sentia vivo, totalmente vivo, louco de tesão e vivo.
Com o tempo, a chegada da internet, a chegada dos aplicativos, o mundo mudou. Hoje é muito difícil encontrar pessoas andando nas ruas, principalmente durante a noite, quando tudo pode acontecer. A noite é como um véu, te protege e te deixa mais corajoso. Eu confesso que até hoje não consigo entender o que representou para mim essa aventura na janela. Esses encontros casuais fortuitos para sexo. Uma urgência do pau, uma urgência da penetração e do gozo, e muito tesão. Entendo hoje a medida do gozo aí presente. Entendo também que, sendo um homem que tem tesão por outros homens, a janela era um buraco por onde eu poderia passar e revelar o meu desejo. Após algum tempo, isso foi cedendo. No começo, percebia que ficava muito ansioso em festas, em espaços com muitas pessoas, com muitas possibilidades de paquera e terminava voltando para casa sem beijar ninguém, sozinho. Na janela, era completamente diferente. Acho que com o tempo fui conseguindo equilibrar. Passei a ficar mais leve nas festas e eventos, com muitas pessoas. Passei a ficar com muitas pessoas, muitas vezes transar com muitos caras que conheci em festas, e fui esquecendo da janela. Não posso mentir, ainda hoje sinto um chamado da janela. É como se ela estivesse sempre ali, sempre pronta para mim. O que muda hoje talvez seja uma descoberta de que a janela é isso, um gozo e uma despedida. Meu Deus, que bonito esse meio. Então, posso dizer que meu desencanto por ela cresceu. É como se já soubesse o que era aquilo. O tesão diminuiu e a vida nela também. Naquele lugar, perdeu a graça. PS, faço análise faz algum tempo. Posso falar hoje sobre as aventuras na janela com tranquilidade. Já foi tema falado e novamente falado em diversas sessões. Certa feita, durante uma sessão de análise, minha analista fez uma intervenção. Ela simplesmente destacou uma sentença. Nessa sentença havia uma palavra. A palavra deu um giro na minha cabeça. Foi um giro por diversas lembranças de momentos da minha vida. Naquele instante, completamente extasiado, surpreso, de repente algo se abriu. Era como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez. Tudo o que acontecia ao meu redor, eu estava vendo tudo pela primeira vez, daquele jeito. Talvez, após essa revelação, eu passei a me ver na janela pela primeira vez. E eis aí o seu desencanto. Caramba! Nossa! Escritor. Muito bonito. Muito. Clips. Muito bonito. Muito bonito, tanto pela trajetória, pela exposição, né? Pela repetição. Pela repetição. É tão bonito quando um escritor repete uma palavra com intenção de repetir, porque fica uma onda, fica uma, né? É tão gostoso, assim, que a gente aprende que não pode repetir palavra porque é falta de repertório, né? Você vai fazer qualquer curso de escrita criativa. Que não leu Beckett. Exatamente. E o bom escritor é o que sabe repetir de um jeito que você entra numa onda, assim. Você vai indo. Muito bonito mesmo, muito bonito. É a volta da janela, né? É. E a despedida da janela. Muito bonito. Mas e aí? Por onde que você pensou? Nossa, eu pensei tanta coisa. Eu pensei nesse sair do armário, que na verdade é o entrar pela janela. Que ele, né? Ele sai do armário e pessoas entram pela janela. Eu pensei nessa luz, assim, uma coisa que quando ele... porque a gente abre a janela para arejar, a gente abre a janela para entrar o sol, mas ele fala muito da noite, né? Como se a hora que ele consegue viver o desejo dele, entra essa luz. Mas eu também pensei, como ele se dá a liberdade muito bonita, muito solta de falar em gozo, em pau, eu vou tomar a liberdade em falar em cu. Eu pensei nessa janela como a descoberta do cu. Ele abriu a janela. Mas eu acho que o caminho pro cu, se a gente for seguir a sua intuição, é o olhar, né? Sim, a janela da alma. A janela da alma, a janela com metáfora, né, pro olhar e como esses encontros eles vão se sucedendo a partir de bom, tô vendo, tô sendo visto. E a estrutura dessa situação se dissolve quando ele, muito bonito que ele não revela, né, qual foi a intervenção da terapeuta. Ele não fala, é muito bonito, né? Ele ainda deixa um mistério pro final. Ele cria um biombo na janela, né? E que de fato desmonta isso a partir do me ver sendo visto. Né? É muito didático, né? Inclusive porque o tema da janela, como o tema da porta, se presta a fazer suporte assim, imaginário para o que na psicanálise a gente chama de fantasia. Ou seja,
toda a fantasia, né? Não só essa, né? Ela é uma espécie de filtro de onde a gente olha para a realidade, que define o que a gente percebe e o que a gente não percebe na realidade, que define o que é assim, a moldura, tá? O enquadre do nosso desejo, né? Então, nesse caso, essa janela real, né, essa janela empírica, ela está assim, exemplificando muito bem isso, né? É bonito porque tem essa coisa estruturante, né? De quando alguém te olha, você pode ser um sujeito que te estrutura, que até se a gente quiser falar, a criança só se torna um sujeito pelo olhar da mãe e tal. Mas essa janela como um lugar bem de interior, que você observa a vida alheia, né? A janela, quando a gente vai para uma situação... Eu morei numa casa, o Tatuapé onde eu morava, a rua que eu morava tinha um quê de cidade do interior. As pessoas colocavam cadeira de praia para ficar na frente das casas, sofocando com a casa do lado. Pessoas ficavam na janela falando da vida dos outros. Então a janela me remeteu muito a essa coisa meio de interior, de fofoca, de rua, que todo mundo sabe um da vida do outro. Quando ele vai para análise... É como se ele é olhado, ele não está na janela observando, né? É o que você está dizendo, alguém olha para ele. Como se entrasse de verdade, né? Ali, ele não... por isso talvez ele resolva esse lugar da janela. E eu pensei na janela, ele não me parece, ele não fala nisso aqui. Mas a janela também é um lugar por onde a gente olha, que é aquele, quando você olha pro abismo, o abismo te olha de volta, né? Exato. Quando a gente está meio... aquela porcentagem suicida que existe em qualquer... Quando você olha um precipício, o precipício te olha de volta. Quando você sente a vertigem te sente. Sei lá, aquela coisa. A janela é um pouco... Você enxerga seu próprio vazio, você enxerga o seu próprio nada, né? E tinha um filósofo que desenvolveu, chamado Empédocles, uma teoria muito, muito bonita sobre como funciona o olhar. Ele dizia assim, dentro da nossa cabeça, né, atrás dos nossos olhos, tem uma chama, né, tem um fogo. E essa chama, ela se conecta com tudo aquilo que é chama, luminosidade, luz no mundo. Então, o olhar, ele é uma espécie de conexão entre o que há em você, que você não vê, e que você só pode enxergar quando isso se conecta num similar fora de si. E que é o que explica essa fascinação pelo vazio, pelo precipício, pelo o que de mim está ali que me é opaco. Né? É de fato um desenvolvimento muito com estrutura clínica, que é o caso. É o que a gente chamaria de um caso montado. Por quê? Porque você tem recordação, né, que é a origem da janela. Não sei o que você achou de como ele chega na janela, né? Chega a partir de uma desilusão com uma coisa que, aliás, a gente tem que, enfim, bater nessa tecla, né? Cura gay não existe, gente. E pra que alguém vai querer se curar? É o desejo dele. Bom, enfim. A gente entende, porque por uma cidade do interior, Sim, o peso sim. que isso representa, o sacrifício, o olhar da, sei lá, família. Sim, que não, entendo completamente. Tem muita pressão para você recorrer a essa ideia de que então você vai para uma terapia de conversão ou de reversão, né? Como é chamado. E aí acontece o quê? Uma pergunta que ele faz. O que eu estou fazendo aqui? Né? E é essa pergunta que vai voltar no fim. O que eu estou fazendo aqui na janela? Não sei. Já não funciona mais. Eu vou para outra coisa. Agora tem a festa e tal. E o que eu já estou fazendo aqui é assim... depois que eu, na minha janela, despi o padre. Né? Eu comecei na minha janela... Ele se libertou da culpa. A partir desse recuo. Né? Tem a cena religiosa. O né? rei está nu, no caso dele, o padre está nu. Mas eu pude ver isso de fora. Sim. Né? Uma pergunta que assim, é muito, muito, muito clássica. Né? Essa que eu estou fazendo aqui... aparecem vários testemunhos, né, medievais, por exemplo, de pessoas que se sentiam interpeladas eroticamente pela figura do corpo de Cristo. Se você olhar, ele está desnudo, ele tem sangue escorrendo, ele está cravado de espinhos, e aquela é uma cena, se você gira a chave, altamente erótica. Né? Sim.
E isso vai se aplicar à vida dos santos, né? São Sebastião flechado, amarrado, né? Você vai dizer, mas onde que está o erotismo aí, né? Tira a parte da dor, né? E olha para a parte da perfuração, do sacrifício, de como você tem toda uma corporeidade que não podia aparecer de outra forma, senão assim. Nossa, é verdade. E a gente escuta muitos pacientes às voltas, né, pacientes que têm uma fé religiosa, dizendo, olha, para mim era um martírio, né, ver aquela situação com 15, 16 anos e sempre ser invadido por ideias, né, eróticas, ideias que passam a ser, então, intrusivas, né, ideias que... E o que a gente pode pensar quando viaja para a Itália e tem aquele monte de estátua com o pau de fora? Pois é. Pois é. E aí, vamos levar as crianças para conhecer a arte sacra. Porque a gente tem justamente a janela. Aqui não é erótico, aqui é alta cultura. Sim, aqui o seu olhar está orientado para outra experiência. Uhum. E daí você diz assim, mas o que será que me atrai nessa experiência? Não, né? Firenze é uma putaria. Exatamente, exatamente. Mas a graça é assim, a descrição desse momento da queda, né? De repente, estou aqui para me curar e eu percebo que é o contrário. Eu estou ali para encontrar suportes imaginários para as minhas paixões homossexuais. Daí vem o Deus e o diabo. Porque aí ele vai para uma coisa bem maniqueísta, né? O bem e o mal, o Deus e o diabo. Antes dele entender a tridimensionalidade da vida, ele vai, então, eu sou sujo. Ele deve ter passado por essa coisa dicotômica muito... Até encontrar essa solução na fantasia, que é o diabo vem me possuir. O que é o diabo? É o anjo caído. É o anjo caído. É o Lúcifer. É a luz da janela. Ai, mesmo. que lindo. Realmente sensacional aqui sensacional. a montagem Será que ele dele. sabe o quão escritor ele é? Porque às vezes é o escritor mais intuitivo, que é o tipo de escrita que eu mais gosto. Ele não ficou estruturando isso, ele jorrou isso daqui. Né? E sai tão bem estruturado o jorro, tão bonito. Agora, o que mais me pega nesse texto dele é que quando ele vai para uma situação com muita gente, ele trava. Que nessa janela era um para um. Exatamente. E um pouquinho antes, né, ele declara, a janela me salvou de uma profunda escuridão. Sim. Né? Me lembrou uma passagem, né, do Leonard Cohen, né, que diz assim, mais ou menos, everything cracks. Ou seja, tudo em algum momento... E é de lá que sai a luz. E é de lá que sai a luz. É bonito mesmo. That's how light come in. Né? E parece assim uma ilustração, né, desse processo pelo qual o light come in e ele pode então autorizar seu erotismo, né, autorizar sua paixão. E daí nós entramos nesse outro capítulo, né, que é a urgência da penetração, a velocidade do encontro e, não sei se você concorda, poucas palavras. E ele diz assim, o gozo era intenso, mas a troca não era. Talvez a virada seja essa, quando ele consegue amar e ter intimidade. Porque a janela tem essa coisa de pulei a janela, entrei rapidinho, fugi rapidinho. De repente, o que ele colocou... Sabe o que eu fiquei pensando? Porque quando você ama e cria intimidade com alguém, para viver aquela intimidade, você fecha a janela. Isso. Sabe? Você põe uma cortina. Cria uma escuridão. Que você cria. Porque no primeiro momento ele precisa se afastar da escuridão, do pecado, para poder abrir a janela, para poder abrir o desejo dele. Quando finalmente ele consegue abraçar esse desejo dele, ele fala, agora acho que eu posso amar. Agora acho que eu posso fechar a janela para ter uma intimidade. E aí vem o problema das palavras. Poucas palavras, trocadas no início, poucas no fim. Mas antes ainda tem uma precisão clínica, né, o relato dele, que é o que você escuta, Tati, aqui onde ele diz assim, conheci alguns rapazes, rolava paquera, trocávamos algumas palavras. Ele entrava na janela. Você pegou esse na janela? Ele entrava na janela. Na janela. Ele é um bom escritor, ele conhece a língua. Ele sabe que quem entra pela janela.
Mas ela não disse pela janela, disse Na janela. A janela era a fantasia dele. Exatamente. Ele entra na minha fantasia. Né? Ele é acolhido nesse meu quarto e aí eu fecho a janela. Você sabe o que é? E eu tava pensando, essa janela aberta em que entra vários homens tal, eu penso muito que ele olhava pela janela homens passando e se masturbava pensando neles. Nem todos entravam. Ele podia estar vivendo a fantasia dele ali. Sim, que é um começo de vida erótica, né? Você se masturba pensando em pessoas, muito mais. Porque eu não consigo imaginar esse jovem no interior e um monte de gente entrando na janela. Talvez ele olhasse e pudesse viver histórias nessa janela que é a fantasia dele. Tem um ingrediente muito importante que você pegou, né? Quer dizer, ele estava ali numa situação que era uma situação proibida. Socialmente proibida. Né? A janela é uma fissura nessa proibição. Só que ela deixou um resíduo, né? Para o modo de gozo preferencial dele. Não sei se você percebeu isso. Que é o tesão ligado a perigo, urgência, pressa. Tem que acontecer num piscar de olhos. Mesmo que a pessoa abrir e fique fechar da depois. janela. Mesmo que a pessoa fique depois. Né? Até dá a impressão que ele tem aquele típico incômodo com a pessoa que está ficando mais do que... já deu. A cena era essa, né? Fila anda. Né? Sim. O que você me diz dessa sensação de perigo? Mas ele também tem uma frase muito bonita que ele diz: parecia que o tesão me blindava do perigo. Isso. Mas depois comente essa frase. Porque ao mesmo tempo que ele diz que o perigo dá tesão, o tesão blindava do perigo. Eu vou trazer pra mim. Posso trazer pra mim? Bullying! Pode! Vou trazer pra mim que é o seguinte, eu já falei isso pra você, eu tenho muita mania com limpeza. Tem. E quando eu tô numa cena ou vivendo um período da minha vida de muito tesão, essa mania cessa. Tá. Bom, mas aí a explicação mais simples é você tá encontrando outro destino pulsional. E não pro sintoma, não pro recalcamento. Ok. Funciona. Sim, mas eu sou assim, tudo tem que estar em linha reta, tudo tem que estar muito limpinho, é álcool gel o tempo inteiro. E se eu tô numa fase da minha vida que eu tô com tesão, que eu tô transando, eu esqueço, minha casa fica bagunçada, eu não ponho o álcool gel na bolsa, não precisa ser na cena erótica. Mas na minha vida, aí você tá dizendo, eu tô colocando a libido em outro... Os sintomas são substitutos simbólicos. Mas não é de lindo? práticas sexuais Porque a gente sabe que o sexo suja, então... Tem essa conotação na nossa cultura. Exato. Né? E aqui ele é meio como se ele dissesse isso. Eu tenho tesão no perigo, mas o tesão me blinda do perigo. Na verdade, assim, me blinda significa estar colado ao perigo. Né? O tesão permite que tenha uma circulação e uma domesticação do perigo, uma transformação. Como a gente vê em muitos casos clínicos que são assim meio problemáticos, porque do ponto de vista da vida da pessoa, porque ela precisa do perigo para entrar na fantasia. Então, às vezes, ela então vai se expor numa situação, sei lá, à noite, com alguém que ela não conhece, não vai tomar precauções de... Ele diz aqui, a noite Ele diz que a noite é segura para ele. Em algum momento ele diz que ele não tem medo. Que é a escuridão que protege. A escuridão que protege. Mas você vai ter esse outro lado, né? Que é assim, o perigo como condição para o tesão. Olha então, isso se aqui. não tiver perigo, não tem tesão. Mas olha que lindo isso aqui, ó. Hoje é muito difícil encontrar pessoas andando nas ruas, principalmente durante a noite. Aí você pensa, porque é perigoso. Aí ele diz, quando tudo pode acontecer, a noite é como um véu. Parece a cortina da janela. Te protege e te deixa mais corajoso. A noite te protege e te deixa mais corajoso. A noite não te protege, é porque o perigo protege ele. Isso, exatamente. Né? Cara, eu pensei uma coisa, até chamei você de cara, de tão animada com o que eu fiquei. Tudo bem, estamos cara e coroa. Cara, protege ele de broxar. Porque ele tá com tesão. Eu não iria tão longe, mas é nessa linha, né? Não sei se você concorda que a gente tem um deslocamento, né? Da cena religiosa para a janela e depois para a noite.
né? Porque o terceiro movimento do caso é agora eu tô na noite. Eu saio na balada, eu conheço pessoas. Eu beijo várias pessoas. Você vê que tem uma metáfora pra noite. Não é mais a noite no sentido do oposto do dia e do escuro. É a noite como a night. E aí... Você pensa numa noite iluminada, você não pensa no beco no escuro. dancing days, né? Você pensa no encontrar outras pessoas, né? E aí terminava voltando para casa sem beijar ninguém sozinho. Aqui ele se encontra com, vamos dizer assim, o que a gente chama tecnicamente de vacilação do fantasma, né? Ou seja, a fantasia da janela, que incluiu a noite, passa a mostrar demais que tem algo faltando. Então, mas aí é quando ele diz assim, que o desencanto pela janela acontece num momento em que a janela era uma cena em que precisava ter uma despedida. E ele começa a não querer mais a despedida. Isso. E aí, como ele não quer mais a despedida, a janela perde a graça. Porque a cena da janela era do gozo rápido, sem muitas palavras, e que tinha uma despedida depois. Como a cena primária do padre e a desilusão, a despedida daquela ideia de que ali ele ia se curar. Ideal de purificado. Eu acho que este homem se apaixonou e vive uma relação. E aí a coisa... Ou tem tudo para isso, né? Ele tem um percurso um prognóstico, né? Muito, muito favorável, né? Vamos ver, assim, como seria um exercício de elucubração da análise que a gente diz, né? O fantasma, ele é uma frase, né? Ele pode ser reduzido a uma frase. Nesse caso, uma frase com janela, né? Então, a gente tem 3 variações dessa frase, né? A primeira é na janela, né? Ele entra na janela e não pela janela, né? A segunda é janela. Janela, né? Já estou nela, que sintetiza todo a pressão, a urgência, o perigo, o vamos rápido, senão alguém vai pegar a gente. E o terceiro tempo da fantasia é a vida nela, né? A vida pós-janela. Né? A vida que se tornou, vamos dizer assim, possível a partir do fato de que a janela. Nossa, que bonito, janela e urgência, janela. Isso. E depois já era. Já era. Muito bonito. De janela para já era. Já era. Podia ser assim. E aí terminou a análise e a gente fez. Isso que muita gente diz assim, não existe, isso aí é invenção de lacaniano. Nem sempre dá para você pegar com precisão. Mas pega esse caso aí, né? Tá posto. Parabéns aqui para a terapeuta, né? Que fez um giro, né? Uma sentença, uma palavra. A última palavra dele é desencanto, né? Ele começa falando da descoberta do desejo e termina com desencanto. Mas eu não acho que esse desencanto é porque a libido dele acabou o tesão. É o desencanto da janela, é o desencanto da urgência. Ele pode viver uma intimidade. Isso. Como a gente espera, né? É que um paciente, ele adquira esse desencanto com a sua fantasia, no sentido de que quanto mais neurótico, mais ele só brinca com aquele brinquedo. Ele se libertou da pulsão parcial. Já não sei se iria tão longe com você nessa. Mas, parabéns, acho que... Muito lindo esse texto. Muito obrigada para essa pessoa que não deu o nome, mas arrasou. De novo, falou do seu fragmento de gozo, A Janela. A Janela. É o título da coisa. Bonito demais. E você que quer mandar um e-mail pra gente, dotranstorno@gmail.com, e esse canal esse programa está no canal da Tati Bernardi no YouTube. E até o próximo programa. Gemendo. E agora ele vai ficar lacaniano. Deu na crise lacaniana. Deu a crise lacaniana. Até mais. Esse foi o Desculpe o Transtorno, comigo, Tati Bernardi, e com o Christian Dunker. Esse programa tem produção da Zamundo Studio. Mande e-mail para dotranstorno@gmail.com. Até o próximo episódio!